Ah, o Cauê tá aí. Vai chover hoje. Bom dia, todo mundo. Já vamos começar, tá? Vamos só esperar mais um pouquinho, entrar mais alguns alunos. Cauê hoje não teve compromissos. Pessoal, peguem a apostila na página 14, tá? Página 14 hoje. História, tá? Vamos para a história. Vamos tentar encerrar esse capítulo hoje do segundo reinado de história. Aí semana que vem a gente adianta um pouquinho de filosofia, ainda vai ficar mais 2 capítulos de história para ser terminado, mas são 2 capítulos bem mais simples. E aí nós somos em uma aula a gente consegue fazer aqueles 2. Internet tá ruim hoje, gente. Se cair, eu tento mandar um outro link depois, tá? Tem paciência hoje, que hoje para entrar aqui foi difícil. Achei que não ia dar hoje, não. O pessoal tá entrando ainda. A gente pode. Eu acho que nós conseguimos fazer todas essas atividades, né? Não ficou nenhuma atividade para casa. Bom dia, Vitória. Hoje nós temos bastante aluno. A Stephanie entrou. Stephanie, libera seu microfone para me conversar com você aí. Stephanie, tá Oi, me ouvindo? prof. Levou o seu material para a gente corrigir? Não, eu vou levar essa semana quando eu chegar. Ah, você ainda não tá em Peixoto? Não, eu vou chegar essa semana, daí eu levo tudo, tá bom? Beleza, então. Tá. Porque eu acho que do segundo ano, acho que era você e o Felipe que não levaram ainda. Página 14. Vocês terminaram? Ficou para fazer sobre as tarifas Alves Branco, Lei de Eusébio de Queiroz, produção de café e imigrantes europeus. Conseguiram? É necessário a gente corrigir junto? Todos conseguiram fazer? Vitória fez. Quem mais? Ana Júlia, Tainara, Melissa, conseguiram? Matheus, Cauê, Stephanie, Victor, Gustavo, Arthur. Cadê o Arthur? Hum. Pessoal, avisam aí, mandam um ok quem conseguiu fazer a página 14 para a gente hoje falar sobre a Guerra do Paraguai. Mandam aqui no chat, tá? Tainara, ok, Gabi. Eric, manda para mim, tá? Mandam depois para mim. Se tiver muita dúvida, manda que aí eu ajudo vocês, tá? Mas estava na própria apostila. Acho que nós grifamos as partes. Ok. Eu vou começar.
a falar sobre, então, a Guerra do Paraguai, que foram um dos fatores que vai contribuir para o fim do Segundo Reinado e a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, tá? Então, a Guerra do Paraguai não foi o único motivo, não vai ser ela sozinha que vai pôr fim ao Segundo Reinado, mas ela vai abalar bastante as estruturas políticas e econômicas e sociais também do Segundo Reinado, tá? Mas após a Guerra do Paraguai, nós vamos ter outras crises na monarquia, que vai vir sobre a questão religiosa, tá? Movimentos emancipatórios e a questão abolicionista, tá? A questão das leis que chegaram em 1888, a Lei Maior, conhecida como Lei Áurea, tá? Nós tivemos primeiro a Lei do Ventre Livre, depois a Lei do Sexagenário e, por fim, a Lei Áurea, que vai trazer um grande descontentamento a cafeicultores, né, aos grandes senhores, os barões do café, enfim. E isso faz com que eles deixem de apoiar a monarquia e um lema positivista estava sendo criado, né, estava sendo fomentado na mentalidade das pessoas naquele momento. E isso contribuiu para, todos esses fatores contribuíram para a proclamação da República. Lá na página 14, nós vamos começar falando da Guerra do Paraguai. Eu vou compartilhar aqui uma tela para vocês, com um mapa, para ficar mais fácil quando nós estivermos falando, para vocês compreenderem. Estão me ouvindo bem? Não vou ligar a câmera por agora, porque a internet está fraca, tá? Da hora que eu ligo a câmera, a internet cai. Mas daqui um pouquinho eu tento de novo. Ó, nós vamos falar então da Guerra do Paraguai, né? Que está localizado nessa região, faz parte da América do Sul. Portanto, foi uma guerra que teve a participação do Brasil, Argentina e Uruguai. A Guerra do Paraguai também é chamada de Guerra da Tríplice Aliança, tá? Ela vai de 1864 a 1870. Desse período bem longo e bem conturbado dessa história. Então, a Guerra do Paraguai, ou também conhecida como a Tríplice Aliança, vocês já podem colocar aí do ladinho, tá? No título da apostila, ok? No título da apostila, coloquem aí também Guerra da Tríplice Aliança, e aí vocês colocam Brasil, Uruguai e Argentina. Esses países fomentaram a Tríplice Aliança. Ai, eu não consigo fazer. Colocaram aí do ladinho do título? Vocês estão vendo o mapa aí legal, galera? Vou subir aqui um pouquinho, porque é aqui. Arthur, nós estamos em História, página 14. Vamos iniciar falando da Guerra do Paraguai. Lá do ladinho do título, coloca lá Política Externa e Guerra do Paraguai, né, que vem o título da apostila, colocam Guerra da Tríplice Aliança. Também foi considerado o nome dessa guerra, chamada de Tríplice Aliança, que envolveu territórios do Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, tá? Foi o conflito de maior duração no continente latino-americano, tá? Ela começa nos anos de 1864, aquela tensão. Em 1865 acontece o grande estopim que nós vamos entender. Isso, Guerra da Tríplice Aliança também. Uhum. Quando nós ouvirmos falar Guerra do Paraguai ou Guerra da Tríplice Aliança, é o mesmo conteúdo, tá bom?
A Tríplice Aliança foi a união do Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Então, foi um grande conflito da América do Sul, que teve o seu estopim, então, no ano de 1865 até 1870, tá? Que reuniu, então, os países da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Por que que esses países vão se unir contra o Paraguai? Para de graça, Alice. Começa não. Por quê? O Paraguai, aqui, localizado aqui, né, ao centro praticamente, vocês podem observar que se ele tem saída para o mar, o Paraguai é um país considerado litorâneo hoje. O que vocês conseguem observar pelo mapa? O Paraguai tem saída para o mar, gente? Não, isso aí, não tem. Não tinha e não tem ainda hoje, né? Pela sua localização geográfica. Isso vai possibilitar o início da guerra, porque para ele conseguir atingir o mar e fazer um mercado, né, consumidor com outros países, ele precisava usar o Rio do Prata. E esse Rio do Prata tinha acesso pelo Uruguai. Então, no início, o Paraguai tinha um bom acesso com o Uruguai. E ele também lutava por alguns territórios aqui em volta para ampliar o seu território, que ficava localizado no Brasil e na Argentina. Brasil e Argentina, até o primeiro momento, transcorriam normalmente pelo Rio do Prata, tinha uma economia bem favorável. Porém, o Paraguai tinha sua economia totalmente fechada, tá? Alguns historiadores fomentam a história de que o Paraguai era muito industrializado nesse momento, porém, a Inglaterra, que estava se tornando uma grande potência, que nós vamos estudar o nosso próximo conteúdo, que vai falar sobre a Revolução Industrial. Então, ela estava, né, se fomentando, se destacando muito economicamente, tinha boas relações com outros países sul-americanos, mas o Paraguai, ele tinha uma economia totalmente fechada. E alguns historiadores alegam que, no entanto, ele não queria, né, se envolver com nenhuma outra potência. E isso pode ter ocasionado um grande motivo para a Inglaterra, né, ficar contra o Paraguai. Mas por que a Inglaterra? Porque a Inglaterra, nesse determinado momento, tinha grande, né, convenções econômicas com vários países, principalmente Brasil e Argentina. Então, outros historiadores falam que não teve nada a ver desse negócio de industrialização do Paraguai, que o Paraguai era um país totalmente desenvolvido, porém, ele tinha o objetivo de ampliar os seus territórios, tá? Então, assim, são algumas controvérsias que nós encontramos dentro da história da Guerra do Paraguai. Tá, mas por que nós vamos, então, falar que o Uruguai, em determinado momento, vai ficar do lado do Brasil e da Argentina? Então, já sabemos que o Brasil e a Argentina tinham uma boa relação econômica. Já o Uruguai não tinha em determinado momento, porque ele era governado por um povo, eram dois tipos de governos que existiam no Uruguai, chamados de Corolado e Blanco. Nesse determinado momento, quem estava no poder do Uruguai eram os Blanco, e eles eram a favor do Paraguai, por isso deixavam eles usar esse território para entrar ao mar. Em um determinado momento da história, Brasil e Argentina tentam fazer com que os blancos saiam do poder do Uruguai e coloquem o Colorado. Então, isso foi um conflito civil interno aqui dentro do Uruguai.
Paraguai, que tinha uma boa relação com o Uruguai, se sentiu em determinado momento muito ameaçado. Porque se tiram os blancos que estavam no poder, ele estava com medo de perder a sua autonomia e como que ele ia trafegar por esse território agora? Já que o Brasil estava lutando contra, né, o governo atual. Na época do Paraguai, o seu governo era defendido por Solano Lopes. Solano Lopes era considerado para outras nações como um grande ditador. Então, o Uruguai começa uma guerra civil. Brasil ameaça o Uruguai, porque eles não eram a favor do atual governo, que eram os blancos. A Argentina, em determinado momento, fica muito quietinha. Então, a guerra se inicia aqui entre Brasil e Uruguai numa guerra civil. Chega um determinado momento da história, gente, que o Paraguai, como ele começou a se sentir muito ameaçado pelo Brasil, com medo de perder, né, o seu livre acesso pela região do Prata aqui, ele ataca o Brasil. E num determinado momento, o Brasil se sente, não estava totalmente preparado, porque nesse momento o Paraguai tinha um grande exército. O Paraguai ele era muito bem preparado, fortemente preparado, seu exército. O Brasil não. O Brasil não tinha. Porém, a Marinha do Brasil nessa época era muito forte, tá? Muito completa. Então, nesse determinado momento, Brasil fica em conflito com o Paraguai, com o Uruguai, e o Paraguai ataca o Brasil. Quando o Paraguai ataca o Brasil, ele tenta novamente pegar um território também da Argentina. E a Argentina reage totalmente contra. Essa reação contra faz o Brasil se aliar com a Argentina. Quando o Brasil se alia à Argentina, o Uruguai já tem o seu governo totalmente interrompido pelos blancos. E então, o Colorado, apoiado por Brasil e Argentina, passa a dominar o governo uruguaiano. Então, nesse momento, ocorre a chamada Tríplice Aliança, porque o Paraguai já tinha atacado tanto o Brasil quanto a Argentina, tá? E aí vem o momento dessa Tríplice Aliança. Os três países vão lutar contra o Paraguai. Tudo ok até aqui? Estão me ouvindo? Por enquanto deu para entender bem a história, né? Só para vocês compreenderem a Tríplice Aliança, tá? Então, no primeiro momento, o Paraguai ele tinha uma boa relação com o Uruguai. Brasil e Argentina também tinham boas relações econômicas. Porém, em um determinado momento, o Uruguai estava sendo ameaçado pelo Brasil porque o seu governo atual não era aliados do Brasil, era chamado de Blanco. E o Brasil queria que, naquele determinado momento, os colorados fossem ao poder uruguaiano, tá? Então, esse é chamado a questão da Tríplice Aliança. Deixa eu só ver quem está entrando aqui. Eu te amei. Tá. Lá na página 14, vai iniciar falando do segundo reinado, uma disputa diplomática com a Inglaterra. O que tem a ver agora essa disputa diplomática com a Inglaterra e com o Paraguai? A Inglaterra, ela estava super se desenvolvendo, né? Queria se tornar uma grande potência mundial. Depois vem o processo da industrialização e ela consegue com a Revolução Industrial. Ela tinha proibido, lembra que nós estudamos na aula anterior, o tráfico negreiro de qualquer outro país sul-americano, certo? Ela estava cuidando e não aceitava mais o tráfico negreiro. E isso ocasionou um conflito com o Brasil, chamado de questão Christie, tá? Mas, à frente, Brasil e Inglaterra se tornam, né, voltam a ser aliadas. E aí a Inglaterra vai apoiar o Brasil, a Tríplice Aliança, na guerra contra o Paraguai, tá bom?
Na página 15, eu queria que vocês fossem lá agora, rapidão. Página 15 agora. Na página 15, no segundo parágrafo, diz bem assim, e eu queria que vocês também fossem grifando aí, que depois nós vamos responder algumas alternativas com esse parágrafo. No segundo parágrafo diz assim: a Argentina ainda alimentava a ideia de formar um grande estado na região, englobando Uruguai e Paraguai. Olha só, questões internas da Argentina, ela pensava, né, num futuro bem próximo, agregar tanto o Paraguai quanto o Uruguai. E alguns historiadores falam que o Paraguai já também fomentava essa ideia, só que ele queria anexar somente esse pedaço aqui da Argentina com o Uruguai, possivelmente também pegar um pedaço do Brasil. Então, por isso que eles falam que também a Guerra do Paraguai foram questões territoriais, tá? Lá ainda fala na apostila assim: em uma restauração do antigo vice-reino do Prata, a região do Prata que ligava ao mar, tá? Essa região litorânea aqui. O Uruguai, nesse momento, buscava manter a sua autonomia, apesar de alguns políticos uruguaianos ainda defenderem sua união com a vizinha Argentina. Até o momento, né, antes da Tríplice Aliança, o Uruguai tinha sua autonomia. Ele tinha o livre acesso para o mar e estava deixando o Paraguai utilizar. É óbvio que ele estava ganhando financeiramente por essa passagem do Paraguai aqui em seu território. Mas ele tinha uma autonomia, ele não queria ficar se envolvendo em alianças políticas, né, na questão do mercado consumidor. E isso também, alguns historiadores dizem que vai ser o estopim para eles fazerem essas alianças à frente. Já o Paraguai procurava garantir uma saída para o mar, enquanto o Brasil e a Inglaterra defendiam a livre navegação da bacia do Rio do Prata, para garantir o escoamento de seus produtos para o Brasil. A livre navegação nessa bacia fluvial também apresentava o acesso ao interior do território com a província de Mato Grosso. Nós, quando vamos iniciar a história do Paraguai, para a gente entender, as primeiras cidades ameaçadas do Brasil foram Corumbá e Coxim. Quem aqui já foi no Paraguai, ali em Pedro Juan Cavaleiro? Comentam aqui no chat ou liga o microfone para a prof. Quem já foi ali no Paraguai, naquela região de Coxim, já passou por Corumbá? Estão aí, gente? Vitor de Paula diz que já foi. Quem mais? Quem conhece aquela região ali? Aquela região foi primeiramente atacada pelos paraguaios, tá? A região de Coxim e de Corumbá. Ainda na página 15, nós temos na segunda coluna as primeiras rivalidades, que vai falar sobre os povos, né, que governavam o Uruguai, chamados de Blanco. Isso eu acho que já ficou bem claro para vocês. O governo Blanco do Uruguai era a favor de Solano Lopes, que era o presidente do Paraguai, por isso que eles tinham uma boa relação. Porém, Brasil e Argentina queriam que os blancos saíssem do poder uruguaiano para colocar os colorados, e assim eles possuírem os três juntos mais autonomia econômica em cima de outros territórios. Eu acho que isso aqui ficou claro para vocês, certo? É isso que vai explicar aqui acima nessa parte da apostila. Ok, pessoal? Falam aí comigo.
Vitória, ok. Tá. Ainda então, na página 15, no quarto parágrafo, vamos lá. Quem quer ler para a prof? O quarto parágrafo da página 15 da segunda coluna. Vai fazer a leitura aí. Vamos, gente. Cadê os meninos? Vitória nada, Alisson, você, vamos? Mas por que é sempre eu? Ai, meu Deus do É céu. a democracia, né, Vitória? Você fica Eu colocando... sou sempre a que leio, que fala os trens, vocês ficam aí morgando. Vitória, só você vai ganhar ponto. Beleza, então, ótimo. Vai lá, então. E depois outro aluno, tá, gente? Vamos fazer um rodízio para as leituras. Lembrando que vocês estão sendo avaliados pelas participações, contribuições. Tem aluno espertinho que tá só entrando e cai fora aí. Fica só o nomezinho ali para dizer que tá online. É que parágrafo é o quarto? Quarto. Lá em 1851? Da página 15, Vitória. Sim, o Da parágrafo. segunda coluna, da segunda coluna. Ah, tá. Peraí. Então é lá no finalzinho. Isso. A política agressiva de Solano Lopes facilitou e apresentou o entendimento entre Brasil, Argentina e Uruguai, os quais formam a Tríplice Aliança em 1865 para combater o exército paraguaio, que somava cerca de 80 mil homens bem armados e treinados, enquanto as forças da Tríplice Aliança contavam com apenas 30 mil homens. No entanto, essa superioridade era aparente, pois a população total do Paraguai não chegava a 1 milhão, enquanto os três países inimigos somavam juntos aproximadamente 27 milhões de pessoas. Então, vocês viram aí que a Tríplice Aliança junto não chegava nem perto da quantidade de soldados paraguaios, né, do exército paraguai que já era formado, bem fortemente preparado, porque Solano Lopes foi à França, tá, e conheceu grandes táticas de guerra na França. Então, ele pegava as ideias francesas com as táticas e trazia para o Paraguai e ia fomentando o seu exército ao longo dos anos. Por isso que quando teve o início da guerra, ele estava muito bem preparado, enquanto a Tríplice Aliança ainda não, porque o Brasil mesmo na época só tinha 18 mil soldados, tá? Na página 16, vai falar sobre o exército brasileiro nesse período. E lá diz assim, que o exército brasileiro era muito reduzido, o que levou na época, né, o imperador Dom Pedro II a convocar a Guarda Nacional. Diante das resistências dos coronéis, tendo em vista a urgência da situação, foram recrutados às pressas, compulsivamente, de maneira obrigatória, ninguém tinha escolha de se tornar soldado ou não, inúmeros negros escravizados ou recém-alforriados, que compuseram as tropas conhecidas como voluntários da pátria, porque eles fomentavam muito a questão do nacionalismo, né, do patriotismo, e acabavam obrigando, então, essas pessoas a se recrutarem ao exército. Porém, que eu já falei para vocês, que o exército brasileiro não estava muito bem preparado. Porém, a sua marinha, né, como ela era comandada pelo almirante Barroso, ela estava muito bem à frente, ela era muito bem, fortemente preparada e aliada, porque os brasileiros compunham naquela época, né, forças com a marinha, até que Paraguai ataca um navio brasileiro conhecido como Marquês de Olinda, e esse ataque dos paraguaios a esse navio vai gerar o estopim e estourar a Grande Guerra. Então, esses conflitos internos que envolveram todos esses países sul-americanos
né, vai trazer, num determinado momento, para o Paraguai, muita tragédia. Por mais que ele era bem preparado, estava fortemente, né, pronto para receber as tropas, ele foi totalmente esmagado pela Tríplice Aliança em determinado momento. Claro que tiveram vários conflitos, foram várias as revoltas que envolveram eles, algumas o Paraguai saiu vitorioso e outras não, porém a Tríplice Aliança consegue por fim, né, a esse grande conflito. Então, para a gente voltar a compreender o que foi a Guerra do Paraguai, gente, foram questões territoriais. E alguns historiadores falam que os verdadeiros culpados dessa guerra foram os ingleses. Por quê? Porque eles falam que os ingleses colocaram na mentalidade desses países sul-americanos que o Paraguai iria se tornar uma grande economia, né, e iria derrubar os outros países. Com medo dessa, né, grande ameaça, já que o Paraguai era um país totalmente independente, não tinha alianças nem acordo político com nenhum país, eles ficaram ainda mais né, ficaram ainda mais com medo da situação e foram em busca, né, de fazer essas grandes alianças, e entre elas Argentina, Uruguai e Brasil. Ok até aqui? Vou tentar passar para vocês um videozinho aqui. Não sei se eu vou conseguir, tá? Eu deixei preparado já, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque eu ainda não usei nenhuma aula passando o vídeo. Deixa eu minimizar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, prof. Sim. Vamos ver se vai sair o áudio tudo legal aí. Estão conseguindo ouvir? Tá travando bastante para mim. Tá travando? Uhum. Mas vocês estão vendo a tela cheia? Sim. Ela tá Vamos tentar. cheia. Tá. Tá saindo o áudio legal? Vendo a imagem ao mesmo tempo com o áudio? O áudio eu não escutei, não. Mas tá travando bastante. A minha internet hoje não tá tão boa. Vou tentar passar, tá? Qualquer coisa depois eu envio o link para vocês. Eu já tenho baixado, eu mando para vocês no WhatsApp para vocês assistirem, tá? Tá bom. Economia na América do Sul. Mas isolados geograficamente, buscava uma saída para o mar, com a intenção de fortalecer o comércio, e disputava fronteiras de territórios com brasileiros. O pelo Partido Blanco de navegação. Mas em 1800, Professor, o meu áudio está travando demais, hein? de Uruguai, para colocar Venâncio Flores, do Partido Colorado, no poder, com o apoio da Argentina. Solano Lopes, um misto de presidente e ditador do Paraguai, acha que os planos de expansão de seu país estão ameaçados e resolve agir. Inicialmente, ele aprisiona o navio brasileiro Marquês de Olinda, que leva o futuro presidente da província de Mato Grosso. O barco paraguaia e todas as pessoas a bordo morreriam na prisão. Em seguida, invade algumas cidades do Mato Grosso e declara guerra ao Brasil. Alguns meses depois, invade a cidade de Corrientes, China, e também guerra. Tá tranquilo ou vocês acham melhor depois eu enviar para vocês? Eu acho melhor enviar depois, prof, porque pra mim tá travando bastante. Eu não... Para mim também, trava bastante o áudio a minha e o internet, vídeo. a minha internet hoje não tá boa. Então tá, eu vou enviar depois para vocês, tá?
Vamos só aqui, deixa eu só colocar. Esse aqui eu já mandei, esse documento eu já enviei para vocês. Vocês abriram? Tá, vamos lá então. Na página 17, após o conflito dar início, né? Após termos lá o Brasil fazer os voluntários da pátria para compor o exército, que não era muito bem preparado, nós vamos ter lá na página 17. Essa página 16, gente, vai mostrar tudo isso do mapa que eu estava tentando mostrar para vocês, tá? As estratégias do Paraguai, as cidades a qual ele vem invadir aqui no Brasil, tá? Na época falava Corumbá, Mato Grosso, porque não tinha subdivisão entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Isso só ocorre lá à frente, tá? Por isso que Coxim, Corumbá ali, pertencia na época a Mato Grosso, era um único estado, não tinha aquela divisão, tá bom? Por isso que quando a gente vê assim falar Mato Grosso, mas Corumbá não fica em Mato Grosso do Sul? Sim, Corumbá fica em Mato Grosso do Sul, mas naquela época não tinha essa divisão de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Vamos na página 17. Na página 17 agora. Quem quer iniciar a leitura para a prof? Prof, eu leio. Oi. Então vai. Inicialmente, tentou-se formar o Corpo de Voluntários da Pátria, apelando ao patriotismo e ao oferecimento de algumas vantagens, tais como patentes de oficiais honorários ou liberdade para os escravizados. Quem mais? Vamos, gente. Vamos, Arthur. Cauê. Eu vou ler. Vai. Os batalhões de voluntários eram formados, em geral, por indivíduos das camadas populares. Assim como os batalhões de profissionais das Forças Armadas formavam bandas que tocavam tanto no momento de folga como durante as batalhas. A partir da derrota na Batalha de Curupaiti, 22 de setembro de 1866, as tropas da Tríplice Aliança, formadas em sua maioria por soldados brasileiros, né, até o momento, passaram ao comando de Duque de Caxias, em substituição ao comandante argentino Mitre, que retornou a Buenos Aires para enfrentar uma revolta interna. Então, agora, né, ao comando do exército da Tríplice Aliança sobre o Duque de Caxias, ele obteve uma sequência notável de vitórias na batalha. Porém, as tropas brasileiras tomaram Assunção em 1869, selando a vitória brasileira. Caxias considerava a guerra encerrada e, por isso, retirou-se, sendo substituído pelo Conde Deu, no comando do exército, e genro também nessa época de Dom Pedro II. O conde, marido da princesa Isabel, empenhou-se na caça a Solano Lopes, o qual comandava um exército maltrapilho e repleto de crianças. Olha a situação que chegou o Paraguai. Após grandes batalhas, grandes envolvimentos, né, e perdas, chegou um determinado momento que ele não tinha mais quem ele recrutar, porque a gente viu no início que o número de população do Paraguai era bem menor, né, óbvio, por ser um país pequeno, com a Tríplice Aliança. Então, chegou um momento que eles perderam várias batalhas, e ele recrutou idosos e crianças para fazer parte do seu exército. A Batalha do Cerro Coroá, em março de 1870, resultou na morte de Solano Lopes e no fim da guerra. Então, o genro de Dom Pedro II, que assume o poder, né, do exército, o comando do exército após a saída de Duque de Caxias, que já tinha
encerrado a guerra, para ele já tinha sido a vitória brasileira da Tríplice Aliança, esse genro de Dom Pedro II continuou a busca, né? A busca pelo quê? A busca por mais autonomia. Ele queria a morte, então, do presidente paraguaio Solano Lopes, e ele conseguiu. E nós sabemos que, na época, né, o Paraguai já estava com o exército totalmente enfraquecido. E aí, agora no último parágrafo, nós vamos ver as consequências da guerra para o Paraguai, que sofrem até nos dias atuais. Mas antes disso, a gente precisa ir lá na página 18 para a gente resolver umas questões que já foram observadas aqui da apostila antes. Vamos lá na página 18, na segunda coluna. Nós vamos colocar a respeito dessa guerra qual que eram os interesses do Paraguai no conflito. Depois nós vamos colocar quais eram os interesses da Argentina, do Uruguai e do Brasil. E por último, da Inglaterra, que se sentiu ameaçada no início de tudo pelo Paraguai, né? Que alguns historiadores acham que foi ela que fomentou essa grande guerra. Lá na letra A, diz assim: quais os interesses do Paraguai no conflito? Qual que era o interesse do Paraguai, gente, no início que eu falei para vocês? Qual que era o objetivo do Paraguai? Lembra que ele tinha aliança somente com o Uruguai? Ele não queria a expansão do território dele e a navegação pelo mar? Isso. E ele queria também, isso aí, Aleph, uma saída para o litoral, né? É isso que vocês vão colocar lá, então. Ampliar o seu território, ó, ampliar. Vou ajudar vocês aqui. Seu território. Ampliar o seu território, ganhar saída para o mar. E ele queria, né, em determinado momento também anexar territórios da Argentina. Foi a primeira cidade depois que ele ataca lá, chamado de Corrientes. Então, essa daí que vocês vão colocar na letra A, tá? Ampliar os seus territórios, ganhar saída para o mar e anexar, no primeiro momento, territórios da Argentina. Arthur acordou aí? Colocou carinha de sono? Pronto, quando vocês terminar, manda um ok aí para mim, para a gente prosseguir para a próxima. Lá na página 15, onde nós estávamos lendo de início a posição da Argentina, onde falou do Paraguai, do Brasil e do Uruguai, nós vamos responder agora a questão B. Nós vamos indicar os interesses dos outros países envolvidos no conflito. Vamos lá na página 15. No segundo parágrafo da primeira coluna, diz assim, vamos ver sobre a Argentina. Alimentava a ideia de formar um grande estado na região, englobando o Uruguai e Paraguai, em uma restauração do antigo vice-reino do Prata. Então, esse era o objetivo da Argentina. É esse conteúdo que vocês vão colocar na alternativa B, tá? O objetivo que a Argentina, então, tinha, de aumentar também, né, os seus territórios, englobar a parte do Uruguai e do Paraguai, para a utilização do vice-reino do Prata.
Essa é a B. Situação da Argentina. Alisson, achou aí? Ué, mas eu tô na tela principal e ele não tá aparecendo o nome dele aqui. Ó, não aparece para mim aceitar ele aqui, não. É porque ele tem que ir tentando. Às vezes, como a internet tá ruim, não aparece de imediato. Uhum. Diz que já tá. Vixe, Gabi. Gabi, então deve ser por causa da minha internet, porque, ó, eu tô na tela principal aqui, eu tô vendo as fotinhas dos alunos que estão participando. Deixa eu tentar parar de partilhar a tela para ver se. Vou deixar assim. Pede para ele tentar de novo, fazendo um favor. Pede para ele tentar mais uma vez. Fizeram a letra B? Logo, no mesmo parágrafo, logo mais abaixo, nós vamos falar sobre a situação do Uruguai, tá? Terminando aí no ponto onde vocês fizeram da Argentina, nós vamos ver a resposta do Uruguai. O que ele buscava, quais eram os seus objetivos? Olha lá, manter a sua autonomia, apesar de alguns políticos uruguaios ainda defenderem sua união com a vizinha Argentina. Então, qual que era o objetivo do Uruguai até então? Manter a sua autonomia política, econômica, enfim. Agora apareceu. Boa tarde, né, meu filho? Perdeu a hora? Pessoal, vocês estão achando aí? É que como fica os microfones muito desligados, e aí parece que vocês não estão me ouvindo, não estão achando. Tá. Não falando comigo, parece que tem hora que cai eu fico só olhando pro computador. Ontem eu fiquei assim, dando aula, e tinha caído a internet. Ainda no mesmo parágrafo, manter a sua autonomia, Cauê. Ele queria manter a sua autonomia, mas tinha alguns, né, uruguaianos que queriam que ele fizesse alianças com a Argentina, tá? Mas a maioria do Uruguai queria só manter a sua autonomia, somente isso. Agora está falando sobre o Brasil. Qual que era o objetivo do Brasil para manter-se, né, na guerra? Fala bem lá assim, ó. Brasil e Inglaterra. Então, vocês já podem resolver na atividade que vai falar sobre o Brasil e a última lá sobre a Inglaterra. Tanto o Brasil quanto a Inglaterra defendiam, então, a livre navegação na bacia do Rio do Prata, para garantir o escoamento de seus produtos. Essa navegação fluvial, né, representava o acesso ao interior do território, como província de Mato Grosso. Então, o objetivo era livre navegação na Bacia Platina, no Rio do Prata, tá? Para escoar os seus produtos. Esse era o objetivo do Brasil, tanto da Inglaterra também. Professora, da Inglaterra vai colocar a mesma coisa? Mesma coisa que do Brasil, uhum. Mesmo objetivo, defendia a livre navegação para escoar os seus produtos no Rio do Prata, tá? Só isso.
Pronto? Vamos na C, rapidão, para a gente poder terminar. A letra C diz o seguinte, que após a análise da charge, essa charge aqui ao lado, descreva rapidamente como a imprensa brasileira procurava retratar o governante paraguaio. Quem que era o presidente do Paraguai, então, nessa época de conflito? Alguém lembra o nome aí? Alguém lembra, gente? Isso, Solano Lopes. Então, como que o Brasil tentava mostrar quem era Solano Lopes? Isso, muito bem, Aleph, um ditador. Era isso que eles estavam tentando representar na charge, tá? Como um ditador que eliminava os seus inimigos. Ditador que eliminava seus inimigos. É isso que vocês vão colocar na letra C. Solano Lopes era um ditador que eliminava os seus inimigos. Somente isso na letra C. A letra D está pedindo para a gente esclarecer as consequências da guerra para o Paraguai. Cauê, a C, a 1 é uma pesquisa que eu vou deixar para o finalzinho para passar para vocês, tá? A 1 vocês vão ter que elaborar um texto enfatizando todos esses pedidos aqui, ó. Tá? Essa aí é uma atividade extra que vai ter que ser feita no caderno, tá? Mas no finalzinho da aula eu explico para vocês. Letra D. D da página 19. Está pedindo, então, para nós esclarecermos as consequências da guerra para o Paraguai. Essas consequências vão ser mostradas aqui na página 17, na primeira coluna, no último parágrafo. Já estamos no final, já estamos finalizando, Arthur. Vamos só terminar de completar essas atividades, a gente já finaliza, tá? Porque tem mais aula hoje, né? Olha lá. Então, na página 17, no último parágrafo da primeira coluna, vai englobar todas as consequências sofridas pelo Paraguai com esse conflito. Nós temos lá população que foi reduzida a apenas 200 mil indivíduos e a população masculina diminuiu cerca de 80%. Acharam aí? A Argentina anexou parte do seu território paraguaio e seu desenvolvimento interrompeu-se, empurrando o país para o grupo das nações mais pobres da América Latina até os dias atuais. Essas foram as consequências da guerra para o Paraguai. Acharam a D? Nós temos agora, gente, na página 19 ainda, a imagem que mostra os filhos se despedindo, né, sendo recrutados para o exército. A imagem que mostrava a questão. Aí tá pedindo que essa imagem, né, na charge, ela ilustrava a questão do nacionalismo, do ufanismo. O ufanismo era o comportamento, tá, de quem se orgulhava exageradamente de tal ação. O ufanismo tinha os espartanos, né, que era muito, era uma honra para as famílias ver os filhos indo, né, se preparar para se tornar um grande soldado,
e era honra para a família receber tanto o filho vivo quanto o filho morto. Isso era o ufanismo que existia dentro de Esparta. Já aqui pela charge, a gente vê o desespero da família, né, quando os filhos eram recrutados e levados a fazer parte do exército sem nenhuma preparação. Então, aqui está pedindo para a gente relacionar os valores que foram utilizados para esse tipo de recrutamento. Foi a questão do nacionalismo que o país empregou? Foi o ufanismo ou foi o patriotismo? O que vocês acham? Que fomentou essa mentalidade do recrutamento para o exército brasileiro? O que vocês acham? Foi nacionalismo, foi ufanismo ou foi o patriotismo? O que o governo pregava? Nós falamos disso sobre o Exército Brasileiro lá na página 17. Acharam aí para a gente poder encerrar? Lá na página 17, diz assim, lá no início, só para a gente encerrar, rapidão. Inicialmente, tentou-se formar o corpo de voluntários da pátria, apelando ao patriotismo e ao oferecimento de algumas vantagens. Então, foi a questão do patriotismo. Isso aí, Maria Eduarda. Então, é isso que vocês vão colocar na letra A. Pessoal, deixa eu explicar, então, como que vai ser feita essa outra atividade para a gente encerrar. A número 1 da página 18, vocês vão precisar fazer no caderno. 1 da página 18 no caderno, tá? Uma produção de texto envolvendo todos esses tópicos aqui destacados sobre o Uruguai, tá bom? É uma pesquisa sobre o Uruguai. A número 1, então, é no caderno. A número 1, quando vocês forem terminando, vocês me enviem fotos, tá? Para mim saber quem foi fazendo ou não. Da página 19, vai ficar para vocês terminarem a letra B, a número 4, a letra A e a letra B da número 4, tá bom? E, ainda falando de questão que foram fatores primordiais para o início da nossa república, né, a queda da monarquia, vai falar sobre a questão religiosa, tá? Como que a igreja deixou de apoiar a monarquia, vai falar sobre a questão militar e a doutrina positivista, né, que não aceitava mais o governo monárquico e ela estava propondo uma nova república, né, uma forma de governo mais moderna, tá? Que foram os dois fatores, e as questões abolicionistas que a gente falou lá no início, questão do ventre livre, né? Todas as mães que estavam grávidas até um determinado momento, os filhos seriam livres. Depois a lei do sexagenário e a grande lei abolicionista criada pela princesa Isabel em 1888, conhecido como a Lei Áurea, dando fim à escravidão. Esses fatores contribuíram para o fim do segundo reinado. Primeiro a Guerra do Paraguai, depois a questão religiosa, tá? A questão militar, o positivismo, ok? Vão por fim a parte que significa que nós estamos estudando sobre o segundo reinado. Isso, Isso aí, Cauê. Pessoal, então era isso para hoje, e essas atividades vão ter que ficar para vocês terminarem, porque não está dando tempo para a gente iniciar o conteúdo, fazer a correção. Se vocês tiverem dúvida, me procurem no WhatsApp, que eu vou orientando vocês a responder, tá bom? As atividades. Sobre essas atividades da página 24 e 25, que vai vir um monte de texto para leitura, eu vou mandar no WhatsApp como vocês devem responder cada uma, tá? Uma orientação de como vocês vão desenvolver respondendo cada questão, tá bom? Desculpe aí que hoje não consegui aparecer, porque se eu ligar a minha câmera, eu acho que puxa mais internet, eu não sei, e a minha internet fica caindo, tá bom? Mas para nossa aula era só isso, a questão da Guerra do Paraguai, tá bom? Até. Beijo.